Boa noite a todos. Então vamos prosseguir aqui com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nos cabe falar sobre, só para recordar, nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E hoje nós vamos falar dos dois subtítulos, o ódio e o duelo. Vamos lá. O ódio, quem nos escreve a lição, é o espírito de Fénelon, em 1861, por Delcio. E o que ele diz? Quanto ao ódio, na semana passada nós aprendemos sobre a vingança. E hoje, a respeito do ódio, ele começa dizendo: amai-vos uns aos outros. Sobretudo, tomai a tarefa de amar que vos inspiram, aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Amar uns aos outros não basta, porque este amor ele deve ser ilimitado e se estender principalmente àqueles que não nos são simpáticos e que, em última análise, seriam merecedores da nossa consideração e do nosso perdão. E ele diz aqui que nós devemos amar principalmente a estes. O Cristo, a quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, não é fácil. Para nós é um sacrifício, né? Nós considerarmos, amarmos aqueles que nos ultrajam e que nos perseguem. Mas é precisamente isso que vos torna superiores. Se vós os odiais como eles os odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus, ou seja, é o sacrifício imaculado que nós ofertamos a Deus. O nosso amor incondicional, assim como Cristo viveu, nos ensinou. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu sei. Mais uma vez, que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura, mas Deus lá está. E pune nesta vida e na outra aqueles que faltam contra a lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Então esta é a mensagem que o benfeitor nos trouxe em 1865, nos conclamando a todos para este amor incondicional, este amor pleno, esse amor que alcança aqueles que, em tese, seriam merecedores do nosso desprezo e da nossa indiferença. E ele diz, acima de tudo, que nós tenhamos Jesus como exemplo. Aí eu pergunto a vocês, ou melhor, faço uma reflexão com vocês. Todos nós
cristãos, fazemos um voto, né, de atender, de aprender e praticar a lei de amor que Jesus Cristo nos trouxe. O Espiritismo, ele vem, por sua vez, detalhar este ensinamento, esclarecer este ensinamento, não deixando nenhuma dúvida a respeito disso, a respeito dessa verdade. E não passa despercebido aos nossos benfeitores espirituais o sacrifício que nós fazemos. Nós não vamos ser hipócritas a ponto de achar, mas eu amo mesmo, né? Eu sou tão bom, né? Nós não temos ainda esta capacidade de amor incondicional. Por isso que é um exercício sacrificante da nossa parte. Mas Fenelon também nos diz que este sacrifício é que nos torna mais elevados e nos coloca um pouquinho mais próximos de Deus. Ao passo que o contrário deste pensamento, quando nós nos deixamos levar pela lei do olho por olho, dente por dente, nós nos afastamos, nós nos atrasamos na escala evolutiva. E o que nós temos feito durante tantas vidas que nós já vivenciamos, se não exatamente o contrário. Então nós não gostamos de ser contrariados, nós repudiamos a calúnia contra nós, a injustiça contra nós. Ele não está dizendo que isto é certo. Ele não está dizendo que o comportamento do outro em relação a nós está correto. Porque ele diz aqui, ele afirma exatamente para que nós, que Deus está lá na vida futura. E não existe, e ele pune nesta vida e na outra os que faltam com a lei de amor. E se nós pensarmos bem, nós estamos situados hoje num momento crucial da nossa existência, num momento de mudança, num momento em que nós seremos realmente testados e chamados, né, para ver, aí mais a gente vai ver que esse ensinamento vem à tona. Imagine vocês lá em 1860 e pouco, exatamente desse momento, ou seja, da construção de um mundo melhor, de um mundo sem ódio, sem violência. Em 1861, 1864, os espíritos, os mentores já estavam focados no momento em que nós estamos hoje. Nós sabemos que 150, 200 anos é apenas um flash da eternidade. E quando eles falavam exatamente, e nós não mudamos muito de lá para cá. É o que nós vamos ver quando ele vai falar aqui de duelo, o duelo. Né? Então, são três os benfeitores que colaboram com a sua mensagem para esclarecer essa questão do duelo. Então nós temos Adolfo, bispo de Argel, em 1861, depois Santo Agostinho, em 1862, um espírito benfeitor que não se identificou, em Bordeaux, 1861, Francisco Xavier, Bordeaux, 1861, e Agostinho, Bordeaux, 1861. Então,
esses benfeitores trazem a sua contribuição para compreender essa questão do duelo, né? E o que é o duelo? É uma prática, nesta época, ela já estava se esgotando, já não era tão popular, vamos dizer assim, mas ainda era praticada o duelo como uma forma de limpar a honra, né? de revidar uma desonra, uma desfeita, né? Entre as duas pessoas. Por isso o nome duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar, sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo, e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor os seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida, é sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis iludidos como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Então é assim que Adolfo vê o duelo. E ao contrário do que se preconizava à época, né, para justificar um duelo, aceitar as provas, não fazer caso das injúrias, das farpas que nos são dirigidas, isso sim é um motivo de elevação. O resultado desse comportamento nos coloca muito mais evoluídos, ao contrário de viver expondo a nossa própria vida para que na menor das contendas se saia num duelo. Agora eu pergunto, hoje nós não temos assim o duelo como uma prática conhecida na sociedade, né, em que todos até compartilhavam, os duelos às vezes eram assistidos, né, por terceiros, muitos, dos dois lados, e enfim. Mas pensando bem, no que nós mudamos hoje? E os duelos velados? Né? Quantas pessoas hoje assim, estão lotando os noticiários em casos de morte, vingança? São todos os dias. Nós não temos nem condições de contabilizar. As estatísticas oficiais, né, da violência e da morte por vingança, ela, na verdade, não significa um décimo do que acontece na realidade. Ou seja, o duelo, numa visão mais ampliada, ele existe até hoje. Porque a causa da vingança e os homicídios que se cometem por conta dessas contendas são as mesmas. E se nós ampliarmos, levarmos isso ao coletivo, o que é que nós estamos assistindo hoje em dia? Essas guerras sangrentas,
né, que estão dominando o lado oriental do planeta, nada mais é do que um duelo ampliado, vamos chamar assim, onde o preconceito e a necessidade de se sobrepor o outro justifica homicídios em massa. Há crime, ele diz aqui, no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, sois juízes da própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houverdes perdoado os outros, segundo o perdão que concederam aos outros, porque a clemência é irmã do poder. Veja bem, a clemência é irmã do poder, e não a vingança, e não a forra. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que foi. Os homens não reconhecerão entre eles outros antagonismos, senão a rivalidade do bem. Com estas palavras, nós trazendo para os nossos últimos ensinamentos e para o que a doutora tem nos trazido também nas últimas lições, a gente vê o quê? Que o duelo, na verdade, embora não com todas aquele cerimonial que acompanhava os duelos ainda na Idade Média, ele ainda hoje existe na nossa mente humana, porque nós ainda temos necessidade de lavar a honra, de sair a desforra. Nós não aceitamos. E como que fica? Ele diz aqui que enquanto uma gota de sangue for derramada, por conta da justiça com as próprias mãos, molhar o solo do nosso planeta, nós não conseguiremos, não teremos o mundo de paz que nós almejamos. Os assassinatos consentidos na pena de morte não é uma forma de fazer vingança, né? Com certeza. Então, ela está falando aqui que a pena de morte não seria também uma atitude, uma medida que vai contrário a isso e está paralelo ali com o duelo, é a sociedade contra o condenado, é derramar o sangue para fazer justiça também. Então aí também tem um problema do nosso país, nós não podemos admitir a pena de morte. Nós não podemos ser como uma pátria que se diz cristã, derramar o sangue do outro a título de fazer justiça, no intuito de fazer justiça. Então, ou seja, essa leitura da lição do duelo, quando a gente vai vivenciando, vai amadurecendo dentro do espiritismo, toda vez que a gente lê, a gente tem uma interpretação mais ampliada. Nos primórdios, quando nós líamos aqui, a gente se fixava no duelo propriamente dito, naqueles que a gente vê nos filmes,
né? Enfim, mas não é. O duelo é exatamente quando duas partes resolvem fazer justiça, né? E ele diz aqui que é um homicídio. E vamos ver aqui mais adiante que é também uma atitude suicida. A partir do momento em que a pessoa no duelo, ela se coloca, né? Ela se arrisca no duelo. Quando a gente se deixa desequilibrar por uma outra pessoa, né, que está realmente com esse objetivo na nossa vida, a gente acaba fazendo mal para si mesmo, como foi dito na palestra anterior, né, que o nosso mal, ele afeta o nosso perispírito. Então, por mais que você queira fazer mal para a pessoa que está te incomodando, te atrapalhando, você acaba se desequilibrando e fazendo mais mal para si do que para outra pessoa. Exatamente, tem essa consequência também. Aquele que se coloca, né, em fazer a justiça, né, e por conta disso ele está fazendo mal ao outro, né, e que não deixa de ser no duelo, você tem duas partes exatamente querendo o quê? Fazer a justiça, mas prejudicando o outro, eliminando. Então esse sentimento reverte exatamente e até pior, né, aquele que está desejando vingança, que está desejando fazer a justiça. Então nós vemos os estragos que esse sentimento traz aos espíritos, mesmo depois da morte, né? Se não fosse isso, nós não teríamos tantos irmãos que já desencarnaram e estão desencarnados em situação muito difícil, né? De serem resgatados daquele mal que eles próprios se colocaram, se estão vivendo. É uma destruição, não só do corpo espiritual, de toda a mente dele, né? Fica em situação de miséria. E para que se recompor é um trabalho difícil, é muita dor. Muito bem lembrado. Aí o duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas incontestavelmente é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. Veja bem que ele compara aqui, o suicida, ele não tem coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita, do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro, do Jardim das Oliveiras, tornai a pôr a vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada, perecerá pela espada? Com estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Então, são as ponderações aqui que Santo Agostinho faz conosco. O destempero, a cólera, a inflamação, né, que leva a se pleitear o duelo como uma forma de sanear aquela ofensa, de resolver. Será que isso não é uma covardia? Vamos refletir. Antes de ser um ato de coragem, ele pode ser um ato de coragem física. E aparentemente, nossa, o fulano é corajoso porque ele despreza a própria vida, né, para lavar a honra. Mas isso é uma falácia. Nós sabemos. A vida não acaba.
E aquela covardia de enfrentar a ofensa com a cabeça erguida, aquela certeza, aquela confiança de se dar um tempo para que as coisas realmente se acomodem e a justiça com o tempo se faça, esta covardia é o verdadeiro sinal de fraqueza espiritual, fraqueza moral. Ao contrário do que se entendia na época e do que se praticou por tantos e tantos anos, atravessando séculos. E ele diz, ele lembra a passagem de Pedro, né? Quando Jesus disse para Pedro, né? O Pedro era muito inflamado, assim como nós. Ele se indignava, né? Perante as injustiças, as ofensas. Pedro era muito como nós, né? E Cristo deu lições belíssimas, né? Por intermédio desta vivência com Pedro. E ele diz energicamente, guarda essa espada aí no bainho, né? Porque aquele que matar perecerá pela espada. E ele condena, assim, realmente, que se coloque em luta, né? Que a gente vá contra o outro armado a fim de se fazer justiça. E ele diz, o último grito do Cordeiro de Cristo, né, foi a prece para os seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Imagina, a gente faz, nós somos cristãos, né? Cristo há 2000 anos, né? Morre ali no Calvário, na cruz. A última palavra dele foi de perdão. Eles não sabem o que fazem, Senhor. Ah, mas a gente parece que não sei. Deleta tudo, né? E a gente não quer saber. Quando a gente pisa no nosso carro, assim, no meu carro, desde que não pise no meu carro, eu sou muito bom. Eu sou boa, desde que não pise no meu carro. Olha, qualquer um pode tirar de minha roupa, tira tudo de mim, mas não me pise no meu carro, não pise no meu carro. A gente fala assim. E a gente age desse jeito. Né? Gente, é muita... Como nós conseguimos ser, como se diz, não é antagônicos, somos... bipolar. Nós somos bipolares, todos nós. Né? Então, nós não temos coerência nenhuma. E nos dizemos cristãos, mas que cristianismo é esse que a gente não encontra, né? Porque não está escrito. Aí eu fico pensando, porque assim, eu sou assim, ignorante com relação a muitas outras religiões. Algumas a gente sabe, né? Porque lê um pouco, conhece pessoas que praticam, né? O budismo, que é pela paz, né? Várias correntes do hinduísmo, e tem os islâmicos, né? Eu não conheço, mas certamente não é a cultura da violência que eles leem lá no Corão, eu imagino. Né? Porque se nós que batemos no peito dizendo cristãos, a gente não tolera, então eles também, da mesma forma que a gente, podem cometer, né? Ações não muito boas, né, de vingança, ódio, e sai, não perdoa, e é perseguição, enfim, por conta, sei lá, de uma interpretação deles, não que esteja escrito, não sei, porque nós, quem somos nós, né, para criticar? E pior ainda, se nós somos espíritas cristãos, né? Porque além do Cristo, quando ele falou, ainda veio o Espiritismo explicar tudo.
mastigar tudo para nós que está no Evangelho. E ele diz aqui que Santo Agostinho continua dizendo: amai-vos uns aos outros, e então, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso. E ao ultraje, pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará como covardes. Erguei a cabeça alto e mostrar então que a vossa fronte não temeria também ela de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando Deus vos deu direito de vida e de morte uns sobre os outros? Ele faz essa pergunta. Nós temos este direito, né, de vida e de morte sobre os outros? Temos? Deus nos delegou este poder? Como suicida, o duelista está marcado com sangue. Quando chegar a Deus e ao outro soberano juiz, prepara longos e rudes castigo. Então, ou seja, no caso do duelo, os dois se colocam lá, certo? Porque tem o que propôs o duelo e o que aceitou. Quem aceitou, mesmo ele sabe que esteja com medo e se sabendo até mais fraco, menos preparado para o enfrentamento, porque não sabe lidar assim tão bem quanto o outro com as armas, certo? Ele está se suicidando, ele não tem clemência aqui para os duelistas, nem para quem propõe, nem para quem aceita. Ninguém é coitadinho, porque se poderia não aceitar o duelo. É covarde? Sim, sou covarde perante a lei dos homens, certo? Mas eu perdoo, eu compreendo e aceito a ofensa. Levanto a cabeça, ele diz: o mundo vai te chamar de louco, covarde. Mas quantos será que fizeram isso? Nós não sabemos, né? Talvez na história, ao longo da história, tenha exemplos desta forma, mas nós não conhecemos. Eu não conheço. O duelo é como antigamente o que se chamava de julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade. Então era uma instituição bárbara, mas o que me entristece é que nesta reflexão que a gente faz aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que os mesmos sentimentos, os mesmos motivos ainda estão fervendo dentro da nossa sociedade. Isso me entristece, isso pode falar. Nós que temos um conhecimento sobre o Espiritismo, né, sobre a vida após a morte, os efeitos que isso causa para o nosso espírito, para vidas posteriores que possam vir, a gente tem um peso maior do que as pessoas que cometem os mesmos erros, mas não têm o conhecimento dessa lei, né, da precedência do espírito sobre a matéria. Você tem razão. Então, assim, imaginem se esta responsabilidade que nós temos em tratar com o orgulho ferido, né, é ainda maior quando somos espíritas. Porque nós não podemos alegar o desconhecimento, já que tivemos acesso
as explicações pormenorizadas que trazem os mentores desta lei. E nós conhecemos as consequências porque nós sabemos que a vida continua. Então nós não podemos alegar desconhecimento. E se nós praticamos, né, a lei de Talião, mesmo cientes disso, a nossa responsabilidade é multiplicada perante a justiça divina. Então não adianta a gente sair e fazer as coisas escamoteadas, não. A nossa consciência, ela está lá gritando, porque ela teve acesso ao conhecimento. A nossa consciência, ela é muito mais viva do que aquele que não teve acesso. Então não adianta, porque nós não vamos escapar dela. Aí, o amor próprio é estúpido, diz aqui já Francisco Xavier em Bordeaux, 1861. Tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo deu, o exemplo e o preceito, meu Deus, o amor próprio e a tola vaidade. Quanto que nós vamos dar lugar ao verdadeiro amor ao próximo? Nós temos que fazer essas perguntas e nos cobrar. Até quando, ele diz, até quando, hein? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Nós não precisamos mais de leis. Aliás, o Brasil é o país das leis, né? Que não são cumpridas. E nós não estamos isentos aí, não. Né? Então, somos nós, os brasileiros. Então, ou seja, ele diz aqui que os preconceitos monstruosos ainda governam o mundo. Lei para quê? A gente sempre dá uma volta nela para fazer valer o que se entende como certo, como justiça, como prevalecer o amor próprio. Aí ele diz aqui, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. Não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Eu me enganei, não foi Francisco Xavier que disse, foi o Espírito Protetor em Bordeaux, 1861. Veja o que ele diz aqui. Isso é assim, muito profundo, porque nós temos as nossas leis. Quando vamos falar agora então de Brasil, nós temos lá a nossa legislação master, a Carta Magna, já começa dizendo que nós estamos sob a égide de Deus, né? Sob a proteção de Deus. E está lá as leis que vieram, que são regulamentares, né? Os nossos códigos todos, eles buscam preservar, né, a moralidade, a bondade, a justiça. Então as leis, não bastam as leis, ele está dizendo aqui, bem interessante, porque ele diz que além de elas são impotentes para reprimir o mal, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem, né? É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. E isso ainda não está ocorrendo para nossa tristeza. Certo? Nós temos que realmente ter como princípio o bem.
O princípio é aquele que está entranhado na nossa maneira de ser. Quando a pessoa ela não arrega o pé de determinada, por exemplo, se alguém chegar e falar, eu posso fazer qualquer coisa, mas jamais vou pegar uma arma, é um princípio, certo? Não vou tirar nada de ninguém, é um princípio que está intrínseco no ser. Enquanto nós não tivermos o princípio do bem incrustado no nosso espírito e o repúdio do mal, né, mas o repúdio mesmo no coração, nós ainda vamos estar sujeitos aos enganos e desenganos que estavam na base do duelo que era defendido lá em 1600, 1700, né? Em 1800 também ainda tinha o duelo ainda como uma instituição aceita pela sociedade. Bom, gente, nós vamos parar aqui porque faltou o item 14, 15 e 16 para terminar a lição. Muito obrigado. Vamos refletir, né?